Deus seja louvado. Amém. Iniciamos esse culto de evangelização em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar na comunhão. Santo é o Senhor. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais nas nossas vidas. A sua presença é real no nosso meio. E nós que pregamos a palavra, a gente tem uma certa preocupação, um temor naquilo que vamos fazer. E não foi mais cedo, eu perguntei ao Senhor. O Senhor se manteve um pouco em silêncio. E em seguida, eu saí ali, fui comprar o pão, voltei e comecei a bater um papo com a moça logo que estava chegando aqui em casa, uma cliente. E algumas palavras que saíram da boca dela foram cruciais. E ao participar da oração agora, o Senhor foi trazendo em frente. E ela falou que não adianta ela simplesmente orar pelo esposo dela, que ela pode orar, mas ele que tem que querer. E ela falou assim, a salvação é individual. Então a pessoa que tem que querer. E o esposo dela foi preso, continua preso. E ela falou essas palavras, resumindo todo o processo. Então precisamos de fato cuidar da salvação da nossa alma, cuidar dos nossos caminhos, nossos passos, o que nós estamos fazendo. Nós ainda temos essa liberdade de poder meditar na palavra. Quem bem souber, adiante seus passos e comece a examinar as Escrituras. Porque vai chegar o tempo que essas Escrituras vão ser tomadas da nossa mão. E quem não armazenou nem na mente, nem no coração, como diz a palavra, vai passar mal. Porque as pessoas estão desistindo fácil. E a palavra que o Senhor trouxe em frente é relacionada às promessas. As promessas continuam de pé. E nós precisamos continuar confiando e acreditando na palavra do Senhor. Então vamos se atentar a cada dia mais melhorar a nossa forma de agir, a nossa forma de falar, a nossa forma de proceder. Porque quanto mais próximo que a gente estiver da palavra, para cumprir a palavra, é importante. E eu estava vendo ali hoje um pregador, e ele é mais um adorador do que um pregador. E ele falou assim que ele terminou ali o culto, ele estava doido para comer, e um irmão chamou ele para bater um papo. E esse irmão foi lá e revelou o seu coração. Ele chamou, vamos ali para a cantina. Ele foi para a cantina, pediu lá um lanche, e em seguida o rapaz falou assim, mas eu sou homossexual, mas eu amo Jesus. Ele parou assim, analisou, prestou atenção, escutou tudo. Mas eu faço isso, mas eu amo Jesus. Já tentei largar, mas eu amo Jesus. Ele disse assim, que ele lembrou que estava escrito na palavra, que não adiantava amar o Senhor Jesus e continuar praticando o pecado. E a Bíblia fala que aquele que me ama obedece a minha palavra. E estão se pregando aí fora outra coisa. Estão passando o pano. Mas nós somos os remanescentes. A arca ela está aberta. A promessa continua de pé. E precisamos
manter os nossos passos firmes na palavra do Senhor. E ser aqueles que serão avivados para anunciar a verdade. Anunciar, por mais que doa, mas precisamos anunciar a verdade. Vamos ser perseguidos, vamos ser caçados, mas todo mundo consegue entender quem é um homem de Deus e quem é uma mulher de Deus. E um outro testemunho que eu estava escutando hoje, para a gente entrar na palavra, uma pregadora bem famosa, só que ela é muito humilde, muito simples. E ela sempre falou para o filho dela que ela era amiga de Jesus. E um amiguinho do filho dela resolveu andar com as companhias erradas. E essas companhias erradas levou ele para fazer algo e foi preso. E aí o filho ligou para a mãe e falou: mãe, a senhora disse que é amiga de Jesus. Conversa com ele, porque eu prometi que a senhora ia falar com Jesus e ele ia sair. Botou a mãe numa enrascada. Ela é pregadora. Ela foi lá e falou com Jesus: Jesus, eu avisei para meu filho que o senhor era meu amigo. E agora ele me botou contra a parede. Resolve aí, por favor. E aí ela orou o primeiro dia, orou o segundo. Quando chegou no terceiro dia, meu filho falou: mãe, conversa aí com Jesus, que eu prometi que o menino ia sair hoje. E agora o negócio já ficou estrito. E ela foi, meu filho. Aí ela intensificou a oração. Intensificou no processo da oração, ficou ali. Deu madrugada, deu 3 da manhã. Quando deu de manhã, e ela orando, conversando com Jesus. E aí Jesus apareceu e falou para ela: vou soltar ele. Ela aí foi descansar, deu de mais tarde, falou com o filho, falou com o advogado foi. Quando chegou lá, mexeu no processo lá que estava dele lá, aí olhou que as coisas não estavam batendo, e aí falou assim, aí o advogado: não, eu vim defender a causa do jovem. Não vai precisar mais não, aqui não está batendo não, pode levar, ele está livre. Foi embora. Cumpriu a promessa. Então a promessa, ela cumpre. Pode demorar, mas cumpre. Não vamos ficar só com as falas, mas abra sua Bíblia no livro de Isaías. Glória a Deus. Capítulo 40. Santo é o Senhor. Vamos para o versículo 31. Glória a Deus. Todos encontraram? Vamos fazer a leitura com a guia do Espírito Santo. Isaías capítulo 40, versículo 31. Fala assim: mas o que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como asas, como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Só até aqui. Glória a Deus. Aqui está falando de um tempo de espera. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Precisamos de um lugar. E esse lugar
é no santuário de Deus. Quando você está diante de Deus, por mais que você esteja cansado do dia a dia, fadigado pela correria da vida, mas quando você entra no santuário de Deus, quando você é convidado a entrar na recâmara do Senhor, e ele começa a revelar a sua essência, revelar a sua santidade, revelar a sua grandeza para cada um de nós. Se você um dia já participou de um movimento desse, você sabe o que eu estou falando. Ali o seu cansaço vai embora, você recebe uma energia nova. Os seus olhos voltam a brilhar. O seu pensamento agora é o pensamento da palavra. Ali você sabe que as suas forças são renovadas. E você consegue passar um tempo. Você perde o tempo quando você entra na eternidade do Senhor. Porque o nosso Deus, ele é um Deus atemporal. Ele não trabalha com um relógio cronológico que é o nosso. Ele trabalha com a eternidade. Quando ele olha para mim e para você, ele já te vê pronto. Ele já te vê uma varoa transformada, uma profeta. Ele já te vê um varão remido pelo sangue do Cordeiro. Ele já te vê um varão valoroso. É assim que ele te vê. Mas bem-aventurado quem já entrou no Santo dos Santos. E ao você fazer a examinação da palavra, e depois que você ali recebeu uma revelação, e você agora dobra o seu joelho, e passa mais um intervalo falando com Deus, e você consegue sentir a atmosfera mudar, é porque ele já veio para perto de você. E quando você começa a buscar as informações de um processo, de um avivamento, o Senhor, ele fez algumas obras na terra, alguns milagres. E teve em um lugar específico, chamado Rua Azusa. Ali o Senhor desceu com uma graça, batizou as pessoas com o Espírito Santo. E as pessoas começavam a falar em línguas, começou a renovar a sua mente, começou a mudar a sua fala, o seu comportamento, começou a se espalhar naquela cidade, começou a outros países querer entender o que aconteceu na Rua Azusa. Um avivamento. Uma graça derramada. E nós estamos num tempo favorável para o Senhor derramar sobre nós esse mover, essa graça, esse poder sobre nós. Ele precisa renovar as nossas forças, firmar os nossos passos, a nossa mente fixada dentro da sua palavra. E ele colocar alguns casos diante de nós, para sair uma palavra de remissão, uma palavra de renovo, uma palavra aonde sai a promessa. E vai ter momentos que o Senhor, ele vai usar de nós como uma porta. Você não vai precisar falar nada. Mas o que está dentro de você, chamado Espírito Santo, ele tem poder de tocar em alguém. E quando toca em alguém, essa pessoa reconhece que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus.
Precisamos entender essas coisas. Está um caos espalhado na Terra. E a mídia secular, ela não mostra que está tendo alguns eventos na Terra, enchentes, vento forte, muita destruição. Mas não vai mostrar porque é cumprimento da palavra. E vai mostrar para todos os cristãos que aquele que está dormindo vai lembrar, eu já li isso na palavra. E o objetivo não é despertar o cristão que está dormindo. Não é esse o objetivo. Ela não vai fazer essa propaganda para o reino do céu. Porque eles mesmos analisam a palavra de Deus. Mas a promessa que o Senhor vai arrebatar a sua igreja, mas antes dele fazer isso, ele vai fazer um avivamento na terra. E esse avivamento tem que começar de mim e de você. Você já tem que levantar se perguntando ao Senhor: Pai, o que é que o Senhor está fazendo? Que eu ainda não estou participando. Porque você passar aqui na terra e não participar de nenhum mover do Senhor, eu acho que você já tem que se fazer uma pergunta. Você só vai para a igreja para mostrar que tudo vai bem? Volta. Isso é para cada um de nós, porque hoje a gente está bem, amanhã. E amanhã? Amanhã a gente já tem que acordar perguntando ao Senhor: o que é que o Senhor está fazendo hoje, Pai? Porque o Senhor já me permitiu levantar. O Senhor já me permitiu tomar um banho, tomar um café. Eu encontrei comida no armário. Eu pude fazer um café. Eu pude colocar o alimento sobre a mesa. Eu posso sair, pegar um transporte. Posso ir trabalhar. Mas o que é que o Senhor está fazendo? O que é que eu posso participar? Eu não sei se você já ouviu falar que nesses movimentos que saiu daquela Rua Azusa, teve o nascer de uma igreja e foi mandado 2 homens de Deus que não falavam a nossa língua, mas vieram para o Brasil e precisavam falar sobre Jesus Cristo, que ele batizava com o Espírito Santo, que ele curava, que ele libertava. Mas a igreja local, ela ainda não tinha essa compreensão que Deus curava, libertava, transformava e que ele abria portas. Aquela igreja ainda não sabia. E teve um desses que resolveu arranjar um trabalho, começou a trabalhar. E o outro precisava estudar para compreender a língua portuguesa, só para dizer que Jesus cura, liberta, transforma e batiza com o Espírito Santo. E um trabalhava de dia para que o outro pudesse pagar ali para estudar, para aprender a língua portuguesa. E eles eram da Assembleia. E eles não acharam Assembleia naquela época e teve que ir para a igreja batista tradicional. E ao entrar naquela igreja, começaram ali, chegou um ponto que eles foram, quando aprenderam o português e começaram a falar com ênfase o que é que Jesus faz, começou um problema. Eles foram expulsos daquele lugar. Mas aqueles 2 ali resolveram confiar em Deus. E uma senhora que já tinha escutado falar que Jesus batizava com o Espírito Santo, deu abrigo para aqueles 2 homens de Deus.
e começou o mover do Senhor dentro do Brasil. E esse mover alcançou cada um de nós. Porque alguém foi cheio do Espírito Santo. Alguém orou por mim e por você, para nós estarmos aqui hoje, assentados ouvindo uma palavra, Ele renovando as nossas forças, renovando a nossa mente, dizendo que Ele ainda continua com as suas promessas de pé na nossa vida. Precisamos continuar acreditando que Deus ele tem a sua maneira de trabalhar. E quando Ele começa a trabalhar, não coloque a sua mão. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Seja grato ao Senhor por tudo que Ele tem que fazer na sua vida. O que Ele ainda vai fazer. Se permita o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Santo é o Senhor. Aleluia. E fala assim, subirão com asas como águias. Primeiro você renova suas forças. Se você renova suas forças, agora você consegue entrar em um lugar de descanso. Você foi renovado. Você recebeu a esperança da promessa da palavra. Então aqueles que guardam a palavra subirão com asas, como águias. E quando você sobe, é porque você mudou de nível. Você mudou de patamar. Você agora é uma pessoa diferente. Você agora compreende a palavra. Você compreende a voz do Espírito Santo. Você entende o que Ele quer falar com você. E aí agora você tem que voar. Você fica mais leve. Seu pensamento agora é diferente porque você subiu. Se você subiu, você enxerga melhor. Você entende melhor. Você compreende as lutas, as provações. Você compreende. Mas está falando que você vai subir como as águias. A águia, ela anda sozinha. A águia não se junta com qualquer pessoa. Ela não se junta com qualquer tipo de pássaro. Ela voa. Ela enxerga diferente. Ela consegue olhar para o sol e não queimar a sua retina. Ela consegue enxergar a sua presa com distância. Ou seja, Deus ele vai te dando estratégia. Vai te dando uma visão apurada. Um entendimento melhor. Esse é o Deus que nós servimos. O Deus do profeta Isaías. É esse Deus. Ele nos dá visão. Ele nos dá entendimento. E a palavra do Senhor fala que aqueles que estão cansados e oprimidos, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Quando você olha para João, João vai falar do Messias, vai falar da palavra, vai falar do verbo, vai falar da palavra que cura. A palavra que ela entra dentro de você, como uma espada afiada de 2 gumes, e consegue acessar a divisa da sua alma. É a palavra. É a palavra que renova a nossa esperança. Você chega cabisbaixo, você chega triste, mas você recebe o renovo da palavra. A palavra dizendo para você que vai renovar os seus caminhos, vai renovar o seu pensamento,
Ele pode renovar o seu guarda-roupa, pode renovar a sua casa. É a palavra. A palavra, ela abre porta e fecha a porta. É a palavra. A palavra, ela clareia os seus caminhos. É a palavra que faz isso. Bem-aventurados somos nós que examinamos a palavra do Senhor de dia e de noite. Um versículo é o suficiente para falar com a sua alma. Um versículo. Santo é o Senhor. E aí fala assim, correrão e não se cansarão. Quando você começa a falar das coisas do Senhor, quando você começa a falar do seu amado, quando você começa a lembrar das promessas que Ele fez na sua vida, nas promessas que Ele deu aos profetas antigos, você começa a falar da grandeza de Deus, como Ele trabalha, como Ele faz. Quando você começa a falar do Mestre, caminhando na terra, levado ao matadouro, sem reclamar, sem bater os pezinhos, sem fazer birra. Olha a diferença. Jesus, sem ser pecador, foi levado ao matadouro, mas a Bíblia fala que ele não pestanejou, ele não reclamou, ele não murmurou, ele não fez isso. Mas ele foi levado. Ele foi levado a Pôncio Pilatos. Foi levado para outro lugar e não encontraram uma acusação para aquele. Encontraram inocência nele. Mas mesmo assim, algo chamado orgulho, resolveu colocar aquele homem no madeiro da cruz. Aquele homem chamado Yeshua HaMashiach, o Emanuel, o Deus conosco, levou 39 açoites. O seu sangue correu. Ele sentiu sede. Pediu um pouco de água. Negaram para ele. Deram fel e vinagre. Mas mesmo assim ele não reclamou. Ele olhou para o mais alto do céu e disse, Pai, perdoa-os, porque não sabe o que fazem. Você sabe o que é isso? Santo é o Senhor. É você errar perante ao Senhor. Pequenos detalhes, é fraqueza, é um pouco de orgulho, que nós somos orgulhosos. É um pouco de empáfia, é o nariz empinado. Mas Jesus Cristo, o Nazareno, ele olha de lá de cima e fala com o Pai, perdoa. É só uma fase. Observe que erra, falha, mas não sai da tua presença. Reclama, mas continua na presença. Por mais que as suas forças estejam se esvaindo, mas acredita que o Senhor vai responder a sua oração. É por isso que a palavra fala que Ele não se lembra dos nossos pecados.
nem lança ao nosso rosto, mas a sua misericórdia, ela se estende todos os dias para a nossa vida. Você sabe o que é ele falar, Pai, perdoa-os, porque não sabe o que faz? E você vê que um homem maduro e um homem cheio do Espírito Santo, e ele sendo Deus, ele se esvaziou de si. Para ele compreender o que passa na minha, na sua cabeça. Para ele compreender o que é que você está sentindo no seu coração. As acusações que se levantam. Os dizeres, o mal falar. As orações contrárias que fazem contra o nosso respeito. Pessoas que se fazem de cristão, mas quer ver o nosso mal. Mas eu e você temos um advogado. E esse advogado, ele é fiel. Ele precisa que eu e você nos apresentemos diante dele com a nossa queixa. Ah, quem dera que o Senhor cumprisse o desejo do meu coração. Imagine aí. Você vê que nós temos muitas falhas, mas também temos muitas qualidades. Porque o Senhor coloca uma fé dentro de nós, uma convicção, uma certeza. Tudo está dando errado, mas a gente acredita, a gente confia. Ele não é filho do homem para que minta. Ele não se arrepende da sua promessa que ele fez para mim e para você. Eu não sei porque Deus está falando dessa maneira hoje. É uma conversa de pé de ouvido. Se você se manter ligado ao Senhor, à sua palavra, Ele vai te dar o recado. Então, quando você anda perto do Senhor, e você falando dele, o cansaço vai embora. Aquele que está bem ligado com ele, mas eu estou com fome, mas você começou a falar dele. Só quem participou dessa experiência. De você estar com fome e dar crédito para falar da palavra dele, falar dele com convicção, com certeza. A fome ela vai embora, porque está escrito na palavra que ele é como saísse de dentro de você uma fonte de água da vida. Então essa fonte de água da vida ela vai saciar a sua sede, a sua fome. Ela começa a correr dentro de você, pelas suas veias. Ela começa a sondar, passar na sua mente, aquele que vai dizer, mas vai faltar oxigênio no seu cérebro. Não falta, porque você precisa de um açúcar, você precisa de coisas básicas para se manter de pé. Mas o alicerce da sua vida se chama Emanuel. Deus conosco. É Ele caminhando comigo, caminhando com você aqui na terra. É Ele pegando na sua mão. É todo mundo tentando te tirar do caminho, tirar o seu foco, querendo trazer palavras diferentes, ludibriar a sua mente para te desviar do foco da palavra. Mas você, com toda a sua humildade, você entra para o seu quarto, chora aos pés do Senhor, vai na casa do Senhor, pede um sinal, pede uma palavra, pede um direcionamento. O Senhor vai lá com toda a simplicidade do mundo e te dá o sinal. Joga por terra tudo aquilo que o adversário usou de alguém. Cai por terra. A perseguição agora o Senhor já bota uma distância porque a palavra chegou. A palavra ela é um refrigério na nossa alma, no nosso coração. Uma pessoa que é ansiosa é uma pessoa que não examina a palavra.
Não examina. Porque se você examina a palavra ela te acalma. A palavra ela é um bálsamo na sua mente, no seu coração. A palavra ela tem poder de te curar. A palavra ela tem poder de te libertar por completo. Você sabe o que é isso? A palavra ela tem poder. Quando nós olhamos para a palavra, nós aprendemos com os profetas. Você olha para um homem de Deus e ele com a idade avançada e ele no seu leito fala: eu tenho força. Por mais que eu já tenha idade, mas eu estou com força de um homem de 40 anos. Você olha para Davi ali, ele fala que nunca viu um justo desamparado. Nunca viu a sua descendência mendigar o pão. As coisas ela pode até dar uma estreitada, mas se ele te deu uma palavra, não precisa você saber como é que vai ser, mas vai acontecer. Porque às vezes a gente quer ficar calculando, ele vem por onde? Ele vem pela esquerda, ele vem pela direita, ele vem pela frente, ele vem pelo fundo. Será que ele vem por cima? Não importa. Você tem que ter fé para acreditar que ele vem. Se for necessário, ele vem saltando pelos montes, mas ele vem. Mas ele vem te buscar. Ele vem te abraçar, mas ele vem. Você tem que ter fé. Fé na palavra. Fé em Jesus Cristo. Amém. E quando você olha para o profeta Isaías, ele é chamado como profeta messiânico. Ele começa a descrever sobre o Messias. Mas um homem que chegou ao ponto que ia desistir do seu ministério, ia voltar atrás. Mas as palavras do Messias saíram da boca dele. Da boca dele. Então, vai ter momentos que a gente vai pensar em desistir. Porque é de acordo às provas, às dificuldades. Mas é que naquela hora que você pensa em desistir, aí é que ele aparece. Porque não tem mais como você dar uma ajudinha para ele. Não tem como você dizer assim, eu faço desse jeito aqui. Não. Agora você só tem uma chance. Você vai ali para entregar e ele aparece. Porque ali foi o seu limite, foi o seu tudo. Não aguento mais. Filho. Opa, ele já veio de lá, sai da eternidade, entra no tempo cronológico, que a gente é do relógio, né? É do tempo. O Senhor tem tanto tempo esperando a promessa. Aí ele salta e aparece na sua frente. Faz a obra e aí você sai feliz. Deus cumpriu. As promessas continuam de pé na nossa vida. Continue guardando a minha palavra. Continue examinando ela. Continue falando comigo. Continue apresentando o que eu já prometi para você. Só faça. Peça. Porque Deus, Ele ainda continua me surpreendendo. Ele continua renovando as nossas forças. Porque tem dias que a gente está só o pó. Mas naquele dia que você não tem uma palavra para ninguém, ele bota alguém que está pior do que você do seu lado, ou para contar a história dela. Mas aí daqui a pouco você começa a anunciar.
a esperança. O olho começa a brilhar. O coração começa a bater mais forte. Começa a vir uma valentia de dentro. E aí você no final fala, mas e fui eu mesmo que falei isso? Tem certeza? Porque eu não estava bem até distante. Mas agora você está valente. Porque quando você vê o Senhor aparecer, te usando, para falar o que está oculto, o que está no secreto, é aí que começa o segredo dele com você. Aí é que ele mostra que a promessa está de pé. Porque ainda existe vida aí. Se tem vida, ainda há esperança, um milagre. Ele pode acontecer a qualquer momento. Mas ele precisa encontrar essa força, esse combustível, essa renovação. E essa renovação ela só vem quando você está ao caco. Ele usa das palavras que saem da sua boca. E no dia que está tudo mal, aí você já profetizou em um dia, aí você ficou bem, aí passa uns tempos, daqui a pouco você está lá mal de novo, aí alguém fala com você. Irmã, Deus cumpriu aquilo que saiu da sua boca. E cumpriu o quê, irmão? Não, você naquele dia assim, você falou isso, isso e isso. E eu falei, já deu um esquecimento. Mas você vê que é Deus. Porque quando você falou, quem falou foi o Espírito Santo. E aí saiu como uma flecha. Foi apregado aquilo ali na vida daquela pessoa. Aí cumpriu. Ela lembrou que uma mulher de Deus profetizou. Que um homem de Deus profetizou na vida dela. Ou dele também, né? E aí você estava pedindo um sinal a Deus. Uma resposta a Deus. E aí Deus usou de alguém para mandar uma mensagem no Zap ou fazer uma ligação direta. Homem de Deus. Deus fez a obra. Essa semana eu estava conversando com um servo de Deus. Fiz uma ligação para ele. Disse assim, eu só liguei para lhe saudar. E saber se você está bem. Aí ele ficou contente que eu liguei. Aí eu olhei para ele assim e falei assim, está cumprindo, né? A promessa que todo o povo de Deus está achando o endereço da tua igreja. Cumpriu. Está cumprindo. E ele se sentindo abatido na época, caçado, perseguido. Não sabia de onde é que vinha uma resposta. E há uns 2 anos atrás, quase 3 anos atrás, eu liguei para ele, começamos a conversar das coisas de Deus, e eu falei assim, a igreja que você está construindo será a maior referência da cidade de Cipó. E mesmo que ela seja no meio do mato, mas o povo vai te achar. O povo vai atrás de ouvir uma palavra e vai encontrar a resposta. E Deus está trabalhando. Está mandando gente de fora, gente de perto, da cidade vizinha. Os vidros já foram comprados. Os vitrores, R$23.000. Deus preparou o dinheiro. Aquilo que Deus ele fala, ele cumpre. Você só não pode sair da palavra. Então quando você sobe com nas asas, é porque você se firmou na palavra. Pode tudo embaixo estar dando errado. Mas quando ele te leva e você entra na palavra, você voa como as águias. Você fica nos lugares altos. É de lá que você renova suas forças. É de lá que renova o tempo da sua vida. Porque a águia ela precisa de uma atitude para ela viver
até 70 anos. Glória ao teu nome. Ela precisa se despenar, ela precisa arrancar o bico para nascer um bico novo, para poder se alimentar. Ela precisa de asas novas, porque aquelas asas estão pesadas. E é por isso que ela precisa ir para um lugar alto chamado uma rocha. Ela precisa ficar nessa rocha, e essa rocha é Jesus Cristo. Porque se ela fica num lugar baixo, uma cobra pode vir e pegar ela. Mas se ela voa e fica em um lugar distante e começa a se despenar, só tem um para guardar. A palavra fala que as aves do céu, o Senhor alimenta cada uma delas. Se ele alimenta as aves, ele vem colher o lírio do campo, ele não sabe o teu nome, o teu sobrenome, ele não sabe qual é o problema que você tem, quais as promessas que ele colocou carimbado no seu livro. Cada um de nós tem um livro que está escrito a nossa história. É só você examinar o Salmo 139, se não me falha a memória. É um livro da sua vida. Você precisa renovar as suas forças. Você precisa falar o que o céu quer ouvir. Profetize a palavra. Medite na palavra, profetize a palavra, creia na palavra. Viva pela palavra. Você tem que acreditar. Um homem chamado Kennedy Reagan estava doente. Deram a Bíblia para ele. Falaram para ele sobre Jesus. Ele escutou. Aí continuou doente. Ele estava ali naquele leito. Ficou ali um tempo. Aí ele olhava para a palavra, ele ficou um tempo e aí... Mas teve um dia que ele tomou uma decisão. Ele creu na palavra, leu a palavra, creu na palavra, botou ela debaixo do travesseiro e continuou doente. Depois o próprio Espírito Santo foi lá e falou: você creu. Você falou sobre a palavra, mas você não levanta. Ele levantou. Quando ele levantou, ficou bom. A doença, que era degenerativa, desapareceu. Tem coisas que tem que ter uma atitude. Às vezes você crê, mas você fica lá, quietinho, parado. Tá? Ele me deu uma palavra, fica lá, parado. Você não faz nada, você não se movimenta, você não faz nada. E aí? O problema está na palavra? Não, o problema está em você. Se ele falou, você está, eu levei sobre mim toda a enfermidade, mas você continua doente. Não, irmão, foi que é Deus testando tudo, porque para mim não. Você tem que ter fé. Ele falou, eu levei sobre mim toda a enfermidade. Se você está doente, faltou agir a fé. A crença, a convicção. Faltou você mudar sua mentalidade. Você tem que ter a mente de Cristo. Cristo, quando passava, ele curava, libertava. E aí, no final, ele anunciava: vá e não peques mais. Quem está doente quer ser curado. Então, existe um caminho. Existe uma rota. É por isso que as pessoas não estão vendo mais o milagre dentro da igreja. Não está vendo a cura instantânea. A pessoa acredita, lê a palavra, não, mas eu creio, não. E aí fica ali. Tem que determinar. Você tem que lembrar. Ele disse, pelas minhas pisaduras são sarados. Ele levou sobre si e pelas suas pisaduras somos sarados. Deus não tem como ser provado se ele colocou o Espírito Santo dentro de você. Ele mesmo vai se provar. Precisamos mudar a nossa mentalidade, a mentalidade da fé,
a mentalidade da palavra e profetizar o que a palavra está dizendo. Se você não profetizar o que a palavra está dizendo, nada vai acontecer. Você está esperando Deus descer e tocar em você? A Bíblia diz que ele está assentado desde o 7º dia. Quando ele se levanta, é para um caso específico. E Jesus está assim, você tem um ajudador, um consolador, chamado Espírito Santo de Deus, que desceu no Pentecoste e há uma promessa. Ele vai te guiar a toda a verdade. E para você ser guiado a toda essa verdade, depende de você pedir ao Espírito Santo para ele te ajudar, para ele te ensinar a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É conhecer a palavra, conhecer o fundador da palavra. E a palavra te libertará. A palavra te cura. A palavra te reme. A palavra te consola. A palavra te renova. Renova as tuas forças. É a palavra. Até então parece que não faz sentido, né? Mas quando você começa a ver a construção da palavra, o Espírito Santo falando, aí você percebe, não faz sentido. Basta você crer, confiar e agir dentro da palavra. Quando você age embasado na palavra, você fala, Pai, eu creio que está escrito. Deus vai lá. Ele pode fazer de imediato? Pode. Ele pode fazer daqui a 2 dias? Também pode. Porque às vezes ele pode demorar por causa da sua mentalidade. Porque você vai ter que moldar a mentalidade de tudo, desconstruir tudo que falaram para você construir baseado na palavra. Ah, irmão, porque Deus está me testando, está me provando que não sei o que, bebê. É uma provação aí, irmão. Foi ele que falou para você? Não foi. Foi alguém que disse. Alguém que foi te consolar. Que é Deus te provando. Não foi Deus que falou. Porque quando tinha um homem que o seu filho era lunático, ele se jogava ou no fogo ou na água. E não tinha capacidade de se levantar. Tinha que alguém ir lá e socorrer e tirar ele. Aí ele foi para os discípulos, e os discípulos não conseguiram expulsar. E ele foi atrás do mestre. E ele falou, mestre, se tu quiseres, o meu filho se tornará são. E eu falei com ele, foi contou a história. Jesus falou e disse, eu quero. Olha o que sai da boca de Jesus. Eu? Está doente? Usa a fé do rapaz lá. Vai até Jesus com humildade. Se tu quiseres. Aí ele vai te responder. Eu quero. A diferença da graça é essa. Para os religiosos que pregam o evangelho. Pregam o evangelho de peso. E ele te prometeu que você vai ter as tribulações. Mas que o seu fardo é leve. É leve. Quem tem um jugo pesado é o homem, as doutrinas que é lançada sobre cada um de nós. E aí, se você não pede ao Espírito Santo o discernimento da palavra, para ele nos ensinar, aí vai caminhando. É por isso que você vê um bocado aí com o ombro. Olha, você quando vê alguém da igreja com o ombro caído, você não ria, não. Você presta atenção e ora a Deus para Deus ajudar a irmã e o irmão a compreender a palavra. Tem gente que sobe com o seu ombro caído, cabeça baixa, parecendo uma múmia, e vai para a igreja. Se dedica à igreja, se dedica a toda a obra, faz tudo pela obra, mas sua vida está amarrada. O problema é Deus? Não, o problema é que ela não entendeu. Ela não entendeu a palavra.
ela não se relacionou com o Espírito Santo. E tudo que as pessoas hoje estão tendo um distanciamento de se relacionar com aquele que está agindo no nosso tempo, que é o Espírito Santo. Por intermédio de Jesus Cristo. Porque foi Jesus que subiu, desceu às profundidades, caminhou no nosso meio. Foi ele. Ele recebeu a graça. Ele foi a porta para o Espírito Santo passar e vir ajudar cada um de nós. É pelo intermédio de Jesus Cristo, o Espírito Santo atuando na nossa vida, a gente precisa pedir: Espírito Santo, me ensina, me ajuda, me orienta. Porque o fim dos tempos está se aproximando. Está chegando e eu preciso aumentar o meu relacionamento com o Senhor. Eu preciso compreender a tua voz. Eu preciso discernir e entender as promessas que tem sobre a minha vida. E eu caminhando da forma que eu estou caminhando e tudo que eu aprendi, eu percebo que eu estou distante. Esse que é o problema. Jesus, antes de sair, ele prometeu: eu vou para o Pai, preparar a morada, e vou enviar o Consolador para te guiar a toda a verdade. É toda a verdade. É todo o esclarecimento. Ele vai te guiar à fonte da sabedoria. É ele que vai te guiar. E essa sabedoria ele se apresenta para cada um de nós. É Jesus Cristo. É ele que é a sabedoria. É ele que é a fonte do conhecimento. É ele que é. Porque você analisar a palavra, você vai perceber ele no começo, no meio e no fim da Bíblia. No começo ele fez o homem. Ele era a própria palavra que era dada na boca dos profetas no decorrer da caminhada. Depois dessa mesma palavra se introduziu ao nosso meio. Foi gerado por uma palavra. Mulher agraciada. Vai gerar uma criança. E o nome dele será Emanuel. E será através do Espírito Santo. Olha o Espírito Santo atuando. Depois ele cumpre tudo, sobe e manda o Espírito Santo agora dominar nesse tempo. A palavra ela sai assim, mas parece que está tendo poder aí. Tem um efeito de uma graça no nosso meio muito grande. Às vezes a gente pode não compreender, mas tem uma graça aqui. E aí ele sobe. E a Bíblia fala agora que ele está assentado à direita do Pai. Ele não estava sentado antes, porque ele estava em cima. Ele era o Verbo. E o Senhor colocou a palavra acima da sua cabeça para examinar todo dia, para ser justo. Aí essa palavra agora se assenta em forma de homem. Obrigada a Deus. Quem assentou para descansar foi Deus. Aí o segundo que descansa é Jesus. Você está entendendo isso? Tem que descansar. Se você não descansar em Deus, você vai viver uma vida agitada. Uma vida com a mente acelerada. Uma ansiedade no corpo. Uma agonia. Você tem que descansar. E o descanso de Deus só vai pela fé. Se você tentar compreender, vai bugar sua mente. Você não vai entrar. Só vai pela fé. Hebreus 4. Medite lá, fique lá, até você compreender que você só vai entrar pela fé. Como é que eu entro nessa palavra? Para você entrar nessa palavra, você vai ter que examinar Efésios.
Ele te colocou assentado nas regiões celestiais, acima de principado, potestade, dominadores e do poder. Você, como homem comum, Deus te dá o Espírito Santo. Jesus deixa uma promessa na boca do Paulo, dizendo assim: agora vocês têm direito de se assentar nas regiões. Ele está dizendo, a palavra que eu te dei é para você descansar. Descanse na palavra nas regiões celestiais. Aí você vai estar assentado e os seus pés vão estar em cima. Principado, potestade, dominadores e do povo. Você está acima. É só você reinar agora. Só reina. Só confia. Acredita. Descansa. Lembra do Salmo 40, quando a mente tem uma... Salmo 40. Lembra? Descansa no Senhor. Aí sua força é renovada. Você agora que estava cá embaixo, você vai subir como as águias, ele vai te colocar acima. Aí quando você começar a voar, você está em outro patamar, outro entendimento, outra visão. Aí você vai se assentar. Aí você vai lembrar, eu tenho uma promessa. E a promessa que Deus me deu quando eu entrei na casa dele foi essa. Aí você, descansa. Quando você descansa e senta nessa cadeira espiritual, agora Deus trabalha. Aí você vai começar a ver a mão de Deus, a graça trabalhando. Aí você, mas foi rápido. É a graça. Pô, isso aqui estava com certa dificuldade. Eu entrei na promessa. Eu estou descansando. É isso que é descansar em Deus, né? Rapaz, se eu soubesse, eu tinha descansado antes. Aí você começa a ver aquilo que tem uma impossibilidade de acontecer. O favor de Deus abre a porta para você. O favor de Deus, aí você vai no médico. Aí o médico, aí tudo está travado. Aí você descansa. Aí alguém olha para você, sente uma alegria, o coração dela já começa a bater. Aí a paz que está em você já passa para essa pessoa. A alegria que estava faltando já sai de você e entra nela. Aí aquela pessoa agora, eu vou lhe ajudar. Aguarde um pouco, que eu vou te ajudar. Olha, já entra, te ajuda daqui a pouco. Olha aí, o favor de Deus, olha a graça de Deus. Aí você vai lembrar, o que é a graça? A graça é um favor imerecido. Eu não mereço, mas fui alcançado por essa graça que foi derramada em Jesus Cristo. Hoje essa palavra rende um renovo. Ela é uma palavra de ensino, uma palavra de esclarecimento e realinhamento. Porque tem alguém agitado no nosso meio. Até o curão descansou. Vocês estão entendendo essa palavra? Santo é o Senhor. Vamos encerrar, né? Então, quando você descansa no Senhor, a palavra fala que correrão e não se cansarão. É aquele que está atrasado. Aí você descansou nele. Ele faz assim, aí avança o negócio. Chama aceleramento. É o aceleramento de Deus na sua vida. É o que é impossível de acontecer. Ele vai lá e resolve. As coisas aceleram em uma proporção tão grande
que só dá tempo de você dizer glória a Deus. É Deus fazendo. Porque você resolveu descansar. Você resolveu acreditar. Você entende isso? Imagine você, que agora pode falar, né? Vocês acabaram de casar recentemente, olhar para um lado, olhar para o outro, não saber o que ele vai fazer, por onde que ele vem. Uma preocupação é olhar para a conta, tá zerada. Misericórdia. Olha para o outro lado, não tem um trabalho. Só vai ter que confiar, pô. É a promessa. Aí Deus vai lá, toca no coração de um, toca no coração de outro, faz isso, faz aquilo outro, daqui a pouco as coisas começam a vir. Quando você chega no ambiente do casamento, aí você olha assim, Deus cumpriu. Por que ele cumpre? Porque você guardou a palavra. Quem guarda a palavra vai apanhar, vai sofrer. Mas vai ser honrado, porque honrou a palavra te honra. É bíblico, é promessa, mas a gente acredita, a gente é meio cabeça dura, mas a gente entender esse negócio só vai depois de muito amadurecimento, é muita porrada, é muita coisa que passa no caminho para a gente entender que Deus cumpre a sua promessa. Eu também passei por isso. Há 4 anos atrás, nessa data de hoje. Imaginei entrando para ir casar ali no civil, cirurgiado, sentindo dor, tinha que tomar um remedinho para ir, senão você não aguentava ficar em pé muito tempo. Aí você assina o papel, a promessa é cumprida. Você ir para um outro dia, o casamento, e ali você não ter dinheiro. Porta trancada, serviço baixo e uma multidão de gente para contemplar o casamento, a vitória. Uns têm os curiosos, né? Sempre vai ter os curiosos. Mas os curiosos, alguns se convertem, outros não. Mas Deus, pela sua infinita bondade, estava sentindo dor durante o dia, muita dor. E esse velhinho aí sentou aí, onde ela Alessandra está aí. Começou a falar das coisas de Deus. Falei para ele do que Deus estava fazendo na minha vida. E ele falou, eu vou casar. E eu vou casar minhas filhas depois que você casar. A promessa cumpriu. Ele casou. Depois ele casou as suas filhas. E tá aí. Depois que eu comecei a falar para ele do amor de Deus, e ele estava entendendo, Deus me deu uma anestesiou, e eu consegui ir para a festa. E permanecer na festa ali umas 4 horas. Naquela festa sentadinho. O Senhor deu a promessa de falar algumas palavras no casamento. Eu falei. Uns voltaram atrás, outros estão firmes pelas palavras que o Senhor deu naquele dia. Então Deus é fiel. Depois de todo esse processo, já vimos alguns milagres que o Senhor tem feito no nosso meio. Muito milagre. E tem hora que não é nem gratidão, tem hora que a gente esquece de os milagres que o Senhor já fez no nosso meio. Muita promessa. Muito milagre.
Então nós somos muito gratos ao Senhor. São 4 anos de vitórias, de lutas, pelejas, milagres, unções, transformação. Então só tenho que agradecer ao Senhor. Muitos conselhos que, pela misericórdia de Deus, já saíram da minha boca. Os que deram crédito estão firmes. Quem não deu crédito, infelizmente, eu não sou Deus. Não posso segurar. Aí vai seguindo, batendo cabeça aí na caminhada. A gente não pode fazer nada. Mas a gente cumpriu aquilo que o Senhor falou, né? Quando você vê seu irmão caindo, você vai lá, como atalaia, mostra para ele que o caminho que ele está indo é um caminho de queda. Se ele se arrepender do seu caminho, o nome de Deus é glorificado. Se ele não se arrepender, aquele sangue não cai sobre a nossa cabeça. E nós estamos aqui. Muitos foram alcançados pela misericórdia de Deus. E outros conseguiram colocar o seu nome no livro da vida. Pela misericórdia dele também, a qual o objetivo era ajudar a converter a família. E era a família dentro de casa. Só que teve umas aí que foram espertos, ouviu, e resolveu correr. Abraçou a graça, entendeu que precisava mudar de vida. Então, guarda dentro do teu coração que Deus, o que Ele promete, Ele cumpre. Às vezes pode demorar porque você não está na estrutura correta. Mas quando a sua estrutura está alinhada com a promessa da palavra, Ele entrega nas tuas mãos. O que é teu, o diabo não leva. E o que ele levou, a Bíblia fala que ele tem que devolver 4 vezes mais. Então, se o diabo levou, foi permissão de Deus. Mas na ordem da palavra, Deus ele pode mandar o adversário voltar e entregar a você 4 vezes mais. Guarde a palavra no teu coração. Endireite os teus caminhos, os teus pensamentos. Não desista, não volte atrás. Você pode não compreender tudo, mas só confia. Confia em Deus, porque Ele tem sempre o melhor para fazer. Perdoa passar um pouco do horário, mas se cumpriu o que Deus pediu. Eu fiz aquilo que Ele mandou. Falar o que Ele queria falar nessa noite. Se você tiver de brigar, briga com Jesus. Não brigue com o pregador. O pregador tem que só obedecer. Se Deus ainda tiver mais alguma coisa para falar, vai dar a um dos seus filhos e filha nessa noite. Vamos buscar o Senhor em oração, tá certo?